Boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar. Acho que essa luz tá incomodando aqui. Deixa eu ver. Boa noite, Alana. Aninha, boa noite. Deixa eu ver se essa luz tá atrapalhando muito. Por causa do óculos, né? Sejam bem-vindas. Vou sugerir a vocês que peguem esse aviãozinho aqui do lado e convide a galera para assistir a live, para participar com a gente aqui, que vai ser super legal. Eita, que tô derrubando tudo aqui. Peraí só um momento. Tô derrubando tudo aqui, né? Boa noite, Pati, tudo bom? Boa noite, Aninha. Fico feliz de vocês estarem aqui. Vamos mandar os aviãozinhos pra galera. Ajudem eu a convidar a turma para entrar. Que é um assunto bem legal, né, gente? É bem importante e interessante também, né? Ele traz pra gente aí um conteúdo de muito questionamento. Muitas pessoas se questionam se realmente deve, se não deve, como é que funciona isso. Né? Eu já mandei aqui para alguns amigos e mandem para os seus também, tá? Pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos dar aí um minutinho pra galera entrar. A galera já tá entrando. Todo mundo pegou lápis, caneta, papel, qualquer coisa parecida? Marina, boa noite. Né? Pegar papel, caneta, porque eu vou falar algumas coisas que talvez seja interessante anotar, tá? Gente, se estiver atrapalhando muito a luz no reflexo do óculos, vocês me avisem que eu dou um jeitinho de, sei lá, mudar isso aqui. Boa noite. Fiz algumas anotações aqui, minha colinha para ajudar. Eu adoro uma colinha. E eu quero que vocês participem, façam perguntas, né? Tirem todas as suas dúvidas, tá bom? Esse foi o segundo tema, galera, mais votado depois de arquétipo, né? Semana que vem eu vou falar de sonhos, que é o terceiro tema mais votado. Daí eu vou fazer caixinhas de novo, para que vocês tragam mais opções de temas. Pra gente sempre estar conversando sobre coisas que vocês de fato querem saber, tá bom? Então é muito importante que vocês participem, porque eu quero trazer assuntos que sejam de fato aquilo que realmente é a dúvida, é o questionamento, são as coisas que a galera quer saber, quer conversar sobre. E aqui é o nosso momento de trocar ideia. Façam perguntas, tragam experiências, né? Participem, tá? Boa noite, Tirola, boa noite, Letícia, né? Boa noite, Paula, feliz de vocês estarem aqui, tá? Vamos lá, então? A pergunta que foi feita, né, e o tema sugerido é: boa noite, Bárbara. Devo voltar para o meu ex-relacionamento? Eu quero que vocês coloquem aqui, participem. Vamos lá. Coloquem aí se vocês acreditam que realmente vale a pena voltar. Devo voltar ou não devo voltar? Coloquem aí o que vocês acham enquanto a gente vai dando sequência aqui, tá bom? Então, boa noite, Paula. O que acontece? A gente sempre se pergunta, né? E isso é uma boa noite, Leca. Que legal, feliz que a galera tá entrando. Normalmente a gente, boa noite, Tirola. A gente sempre se pergunta, e aí, o que eu faço da vida, né? Ele quer voltar, ela quer voltar, não sei pra que lado eu corro, não sei se eu fico, não sei se eu caso, compro uma bicicleta. Boa noite, Dani. E aí a gente fica ali, o que eu faço da vida, pra que lado que eu corro, tá? Então, normalmente é um questionamento muito feito e que traz muita angústia para quem está vivendo a situação, né? Então, a primeira coisa que eu vou sugerir que vocês anotem no papel, lembra que lá no Stories eu pedi, peguem papel e caneta, traz papel, caneta, lápis, que vocês quiserem, para a gente poder fazer algumas anotações. Eu acho que isso vai ser bastante válido. Por quê? Quando eu anoto, existe o poder da anotação, né? O poder da escrita. E isso vai me ajudar a pensar. Gente, todo relacionamento precisa ser muito bem pensado. Por quê? Porque eu só vou tomar uma decisão a partir do momento que eu souber o porquê eu estou fazendo aquilo. E isso é em qualquer situação na vida. Quando eu me refiro a ex-relacionamento, eu posso me referir a uma ex-amizade, a um ex-relacionamento de profissional,
e principalmente relacionamento amoroso, familiar também. Normalmente a gente vai direto para o relacionamento amoroso, tá? Que é um dos motivos, é um dos tópicos que eu vou focar mais. Mas a gente sempre tem que se lembrar que existem outras formas de relacionamento e que eu também muitas vezes quero reatar relações com pessoas que, por exemplo, podem não valer mais a pena. Amizades que, se foram tiradas da minha vida, eu preciso repensar se eu quero de volta. Então, eu preciso saber exatamente. A primeira pergunta que eu sugiro que vocês façam a si mesmos, se vocês quiserem anotar no papelzinho de vocês, qual motivo eu quero voltar? Então, eu vou trazer algumas possibilidades e vocês vão questionar junto comigo, tá? Porque eu preciso entender o que me leva a querer estar de novo num relacionamento. Naquele relacionamento, seja de amizade, profissional, familiar e principalmente amoroso. O amoroso é um dos que mais interferem na minha vida, essa é a verdade, tá? Então, o que me leva àquilo? Perceba quais foram os pontos, né, e os motivos que estão querendo fazer você voltar a viver aquilo novamente. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar põe aí no seu papelzinho, galera. Eu tô querendo voltar para essa relação, principalmente amorosa, por solidão ou por arrependimento? O que vocês acham? Na maioria das vezes, qual é o principal motivo que tá me incentivando a voltar para aquela relação que por algum motivo lá atrás não deu certo? Arrependimento de algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou medo da solidão? Porque eu preciso considerar muitas coisas antes de colocar a minha vida de volta naquele barco. Porque quando aquele barco entrar em alto mar, muitas vezes fica difícil voltar, porque até ele encontrar um porto para que eu desça novamente, eu tô em alto mar. E será que eu consigo depois sair daquilo? Então, antes de entrar naquilo novamente, a primeira coisa que vocês devem se perguntar eu tô arrependida de algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou eu realmente tô com medo de ficar sozinha? A nossa mente, essa é a primeira questão, tá? Então, a nossa mente, ela mente pra gente. Anotem aí na folhinha de vocês. A mente mente pra gente. Aqui, a galera tá falando solidão, né? Exatamente, isso aí. Então, a mente mente pra gente. Ela mostra pra você uma fantasia, uma idealização baseado naquilo que ela tem como uma programação. Então, ela vai tentar fazer você voltar para algo que ela conhece. Entenda que existe uma coisa chamada zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Deixa eu tirar um pouquinho meu óculos aqui, pra ver se... O reflexo tá me dando um pouquinho de aflição, é que eu não consigo enxergar muito sem óculos, mas de vez em quando eu coloco ele de volta. Então, o que acontece? Ele traz pra mim aquela sensação de que eu preciso voltar para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu já sei lidar. E aí a mente fala assim, mas olha só, vamos pensar o lado positivo de tudo que a gente viveu com essa pessoa? Aí você fala assim, ele tinha vários defeitos, ela tinha vários defeitos, mas nossa, a gente também tinha isso de bom, tinha aquilo de bom. A mente... Pode ver que quando tá chegando no fim de alguma coisa, a tendência da nossa mente é buscar trazer para você as memórias mais positivas daquilo. Normalmente ela vai fazer esse movimento para tentar trazer você de volta para uma zona conhecida que é chamada de zona de conforto. Aqui de conforto não tem nada, é uma zona de estagnação e não existe evolução ali dentro, tá? Porém, a nossa mente, ela não faz isso por mal. Ela não acorda de manhã e fala, eu vou ferrar com a vida da Ana, vou jogar ela na zona de conforto de novo. Não, ela não faz esse movimento por mal. Ela traz você para uma programação. É como se o nosso cérebro ele tem medo do que ele não conhece. Se eu sair de uma relação, principalmente um relacionamento que eu já tô há muito tempo, é o novo. O que vai ser da minha vida dali pra frente? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu não vou encontrar? Se eu encontrar, como é que vai ser? Então a mente, ela não sabe o que vai acontecer ali. O que o cérebro faz? De alguma forma, ele vai tentar trazer você para aquilo que ele já conhece. Ele vai tentar puxar você. E como é que ele faz isso? Ele usa umas armadilhas chamadas memória positiva. Então ele vai buscar lá no seu arquivo de memória, nossa mente trabalha com memória, né?
Ela vai buscar lá no seu arquivo de memória os melhores momentos com aquela pessoa, as coisas boas que ele fez, a compensação de algo. E aí é a hora que você precisa ter uma balancinha, chamada balança perdas e ganhos. E aí você vai pegar um papel e você vai anotar nessa balancinha tudo que você ganhou nessa relação e tudo que você perdeu nessa relação. E depois você vai fazer na outra folha, tudo que você ganha voltando para essa relação e tudo que você perde voltando para essa relação. Coloca lá na folhinha de vocês, tá? Se qualquer dúvida, pode me perguntar depois que eu repito. A balancinha de perdas e ganhos me ajuda muito a trazer para minha consciência o que de fato é real e limpar um pouco da imaginação, que é uma armadilha que a minha mente cria para me trazer de volta para aquilo que ela conhece como programação. Mas a relação era horrível, Ana. Era ruim, ele me traía, ele me batia, ele me ofendia. Mas por que eu quero voltar para isso? 2 motivos. Por esse motivo que eu tô falando para vocês. A mente puxa você de volta para aquilo que ela conhece. E o segundo motivo, vício. Nós nos viciamos com o ruim também. Do mesmo jeito que eu fico viciada com aquilo que é bom, eu me acostumo com aquilo que é ruim. Então, quando eu saio de um relacionamento desse, eu sinto falta do controle, eu sinto falta de repente, da ofensa. Eu sinto, por incrível que pareça, a mente, ela reconhece a falta daquilo, por uma questão de costume, né? Deixa eu só tentar ler aqui. Oi, Ed, tudo bom? Ai, gente, eu e meu óculos. Boa noite, que bom, fico feliz que você tá aqui. Tá? Então, o que acontece? Contribui aí, traz pra gente aí as dúvidas e o que você pensa também sobre isso, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, gente, é quais foram os motivos que fizeram com que essa relação acabasse. Lembra lá da balancinha de perdas e ganhos que eu falei pra vocês? Pega o papel, coloca lá. O que eu perdi nessa relação e o que eu ganhei nessa relação. O que eu perco voltando e o que eu perco não voltando pra ela. Por quê? Ana, muitas pessoas me procuraram no privado e falaram assim: Ana, você não vai fazer a live? Eu preciso de respostas. Eu vou dizer pra você, e eu respondi pra pessoa e vou responder de volta pra vocês. Eu não vou dar resposta pra vocês. Eu vou mostrar caminhos onde vocês vão encontrar respostas dentro de si mesmos. Porque não sou eu, cada caso é um caso diferente. Existem relacionamentos que podem dar certo retornando. Depende muito de todo um contexto que a gente vai falar aqui hoje. E existem relacionamentos que é vidraça quebrada. A melhor coisa é trocar o vidro. Não tem o que fazer. Você vai voltar para algo que te adoece, você vai voltar para algo que te machuca, aquilo vai continuar te machucando. Então a melhor coisa que você faz é curar primeiro o que te motiva a voltar para ele. Eu tô voltando por arrependimento, por solidão, são motivos fracos, né? Quando a gente tem motivação fraca, a coisa não flui. Lá na frente, eu acabo arrebentando as correntes que eu tô criando, porque a minha motivação para aquilo é muito fraca. Eu não posso voltar para uma relação porque eu tô com medo de ficar sozinha. Eu não posso voltar para uma relação porque eu tô arrependida do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Eu tenho que voltar para uma relação, e essa é a primeira coisa a se pensar. Ferramentas, tá? Eu tenho que voltar para uma relação porque eu entendo que estar com aquela pessoa me faz bem. É algo que é bom para mim. E por mais que tenha acabado, os motivos não foram tão marcantes, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Nunca podemos esquecer o motivo, podemos sair da situação. Exatamente, é isso que eu tô falando. Oi, Si, boa noite. Exatamente. A principal questão que você vai ali, né, falar em voz alta para você mesmo é: tá bom, vamos lá, mente, vamos conversar. O que me levou a sair dessa relação? Por que que ela acabou, né? O que contribuiu para que ela desconectasse? Porque a gente fala assim: foi uma relação que não deu certo. Ele era a pessoa errada para mim. Ela era a pessoa errada para mim. Gente, não existe a pessoa errada para ninguém. Todo mundo foi a pessoa certa para você. Era aquilo que você precisava naquele momento. Porque algum aprendizado a vida estava querendo que você tivesse com aquela pessoa. Ninguém entra na nossa vida à toa. Se a pessoa veio para sua vida, bom ou ruim, ela te trouxe algum aprendizado. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: por que isso terminou e o que eu aprendi com isso?
Na maioria das vezes, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de muito aprendizado. Por quê? Porque existem duas pessoas totalmente diferentes, não é verdade? Oi, Dri, tudo bom? Existem duas pessoas totalmente diferentes que estão ali tentando se encaixar porque existe sentimento. Porém, para que um relacionamento dê certo, é um combo. Não adianta só ter sentimento. Tem que ter sentimento. O que vocês acham que tem que ter mais? Coloca aqui para mim nos comentários. Né? Respeito, carinho, reciprocidade, né? Lealdade, fidelidade, admiração. Ambos têm que ter essa... Gente, todo relacionamento é uma troca, né? Se os motivos que levaram essa relação a terminar, a desconectar naquele momento não foram tão pesadas, talvez sim, pode parceria, exatamente, admiração. Gente, eu tô conseguindo ler sem óculos, nossa, que maravilha, tô até, fiquei até emocionada agora. Né? Exatamente. Se os motivos que levaram a esse término foi algo não tão pesado, tá? Então, química, conexão, perfeito, exatamente. Talvez sim, exista ali um retorno, né? E a gente vai falar desse retorno, tá? Mas se foram coisas muito pesadas, pode ser que não exista o retorno. E aí você precisa entender por que a sua mente está te jogando de volta para aquilo. Né? Que conexão, o que te conecta àquela pessoa, o que ela representa para você. Ah, ele é assim, ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo. Comunicação, perfeito, muito bom. Ele é isso, ele é aquilo, mas eu me sinto protegida com ele. Ah, então ele tá fazendo um papel de pai, porque quem protege é pai. Então quem tá nessa relação é a sua criança, não é a sua mulher madura, não é o seu homem maduro, porque quem precisa de proteção é criança. Empatia, perfeito. Então, essa troca, essa empatia, essa comunicação, essa química, essa conexão que vocês estão trazendo para mim, são características de uma relação boa. Gente, relacionamento tem que ser leve e ele é uma troca. E funciona assim, ó, é 50% de cada um. Não adianta você querer levar 100% de uma relação nas costas amando por dois. Isso é um tiro no pé. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Por quê? Porque todo relacionamento é uma troca. E não basta só ter sentimento. É um combo, né? É um combo. Então você precisa enxergar nessa relação mais do que sentimento. Por enquanto a matemática está dando o seguinte resultado. Volta. Relacionamento precisa ser a parte mais leve do seu dia. Perfeito. Gente, exatamente. O relacionamento ele tem que ser a parte mais leve do meu dia. Sabe aquela coisa gostosa de depois de um dia de trabalho? Ai, eu vou ver ele, eu vou ver ela, que gostoso. Ficar abraçadinho, dormir de conchinha, ver filme, assistir Netflix, comer pipoca no cinema, conversar, rir, passear. Tudo isso é importante numa relação. Só que precisa haver essa parceria. E infelizmente, o que está acontecendo? As pessoas elas estão adoecidas e estão entrando adoecidas em relacionamentos. E aí é a hora que eu quero voltar para uma relação porque eu tô arrependida. Ou porque eu me arrependi do que eu não fiz ou do que eu preciso fazer. Ou eu tô me sentindo solitária. Muito comum de acontecer a fala relacionamento tóxico e abusivo, onde um é muito dominante, né? E o outro é muito submisso. E aí o submisso, ele entra nesse arrependimento muitas vezes. Ai, mas será que eu não fiz assim? Será que eu não exagerei assim? Será que eu não julguei demais? Será que eu não cobrei demais? Precisa ver. Tudo precisa ser analisado. Por quê? Cada caso é um caso, não é uma matemática. Os dois precisam se curar das feridas que fizeram o relacionamento acabar. Perfeito. Exatamente. Não tem, gente, como você fazer uma cirurgia e ir direto pro shopping. O médico vai falar pra você, olha aqui, você tem 30, 60 dias pra ficar quietinha dentro de casa. Por quê? Pra poder limpar, pra poder curar, pra poder você ficar bem, se sentindo bem. Quando você estiver zerada, né? Aí sim, você pode sair, você pode passear. Então não adianta você querer sair de uma cirurgia e já ir bater perna. Ah, não, mas uma semana depois eu tô ótima, Ana, já tô cicatrizado, mas por dentro não está. E se você não fizer a recuperação certinha, você vai parar no médico, de repente até com uma complicação. Não é diferente com o coração, tá? Não é diferente. Ah, o tema, peraí, deixa eu botar o tema aqui, verdade. Deixa eu fixar ele aqui, né?
Deixa eu ver se eu lembro. Como faz? Deixa eu ver. Aí agora eu clico aqui, fixar comentário. Ah, lembrei. Pronto. O tema é: devo voltar para o meu ex-relacionamento? Né? É uma pergunta. Devo voltar para o meu ex-relacionamento? Tá? Então, assim, a gente fixou. Legal. A gente precisa entender primeiro quais motivos me levaram a terminar essa relação e quais motivos hoje me levam a querer voltar para ela. Balancinha de perdas e ganhos. Anota na listinha de vocês, tá? O que eu ganho, o que eu ganhei nessa relação e o que eu perdi nela, põe a listinha lá, escreva. Depois põe embaixo o que eu posso ganhar nessa relação hoje voltando e o que eu perco voltando. Coloca lá. Se a lista for maior de ganhos, talvez seja a sua decisão de tentar de novo. Se a lista de perdas for maior, repense seu conceito. E aí existem vários pontos que precisam ser analisados, tá? Por quê? Porque essa solidão que eu sinto, esse arrependimento, ele tá embasado em quê? Né? Essa solidão, muitas vezes, ela é uma armadilha da mente, porque a mente mente pra gente, lembra? E muitas vezes, sabe o que a mente faz? Ela prega uma coisa chamada escassez. Nossa, não tem dinheiro pra nada. Mentira, você tem dinheiro. Você pode não ter dinheiro pra ir pra Paris hoje, mas você tem dinheiro pra ir ali no mercadinho. Então, só que quando eu falo desta forma, a minha mente entende de forma generalizada. O cérebro é literal. Você não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra nada, nem pra beber água hoje. Então, do mesmo jeito que quando eu olho pra alguém, eu falo, ou é ele ou não é ninguém. Eu esqueço que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e que ele não é o único homem ou ela não é a única mulher que pode contribuir na minha vida de forma mais gostosa, né? De forma a transbordar o sentimento. A minha mente faz eu acreditar que ou é aquela pessoa ou não é. Ou vai ser com ela, ou vai ser com ele, ou nunca mais eu vou amar ninguém, nunca mais eu vou ser feliz. Tudo isso são coisas que você tem que considerar, o quanto a sua mente está mentindo para você. Então, uma das coisas que ajuda muito em tomadas de decisão, quando eu preciso decidir se eu volto ou não, é qual é o nível de autoestima e amor próprio que eu estou hoje. Porque quando eu me amo, eu não aceito menos do que eu mereço. Se essa relação desconectou em algum momento, ela estava desigual. Porque se ela tivesse equilibrada e tivesse ali numa reciprocidade, talvez ela não tivesse desconectado. Se ela desconectou, ela estava no desigual. E se ela está no desigual, o que eu estou aceitando voltando para ela? O mesmo ou eu estou colocando as regras? Ou eu estou conseguindo entender a mudança do outro? O outro mudou de verdade, eu mudei de verdade, ou o outro está fazendo um teatro para te seduzir, trazer você de volta e quando tiver você na mão, fazer tudo de novo de uma forma mais repaginada. Tudo isso você tem que levar em consideração, inclusive o perfil de personalidade da outra pessoa. Ele é neurótico, ele é psicótico, ele é perverso. Se a estrutura for perversa, chuta longe. Nem cogita voltar, né? Se a estrutura for neurótica, talvez, dependendo da força de vontade da pessoa, da mudança. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que considerar, tá bom? Quando a pessoa vem com uma das coisas que você também vai considerar é, a pessoa chega pra você e fala assim, mas eu vou mudar, agora eu vou mudar porque eu te amo, porque eu não vivo sem você, prometo que eu vou mudar, vou fazer diferente. Motivo errado. A pessoa não tem que mudar porque ela te ama, ela tem que mudar porque ela aprendeu a se amar. A própria energia desconecta a relação, exatamente. Se você tiver mais evoluída que a pessoa, emocionalmente, espiritualmente, vai desconectar. E se a pessoa não evoluir, ela não alcança você. O plug não entra na tomada, tá? Então, assim, qual é a motivação? Observe o outro pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Falar bonito, todo mundo fala, um monte de gente fala. Mas o quanto o outro realmente está tentando mudança. Então, vamos imaginar que eu resolvi voltar. Vamos lá. Né? Ana, resolvi voltar, vou dar uma segunda chance para um casamento de 20 anos. Beleza, tranquilo. Repense, veja direitinho, porque cada caso é um caso. Pode ser que seja algo muito bom e que consiga retomar a relação, ressignificando ela, porque você não vai apagar a história que aconteceu. Você vai ter que ressignificar essa história.
Porque senão você vai ficar carregando os fantasmas do passado. Cada vez que a pessoa fizer qualquer coisa, vem tudo à tona. E isso não é algo saudável numa relação. Ah, não, então eu vou fazer assim. A gente vai tentar de novo para ver se reconecta. Se não foram tão profundas as feridas que desconectaram essa relação, ok, vamos lá, perfeito, vamos tentar de novo. Qual é a coisa que você vai fazer, gente? Tô falando de uma relação a longo prazo, principalmente. Namorar de novo, cada um na sua casa. E namorar a longo prazo. Por quê? Porque quando a gente sai, por exemplo, de um casamento, é uma relação de configuração de intimidade total. A pessoa namora 3 semanas, já quer voltar para casa. E aí o que você faz? Você traz de volta. Só que sabe o que acontece? Nada foi curado e você volta para a mente que vai buscar ali a informação de como era antes. A tendência é a mente gerar nas duas pessoas o comportamento anterior. Porque nenhuma dos dois foi curado, nada daquilo foi ressignificado e a tendência é repetir o mesmo programação, que é o mesmo comportamento. Ah, Ana, mas a gente está tentando, então tente direito. Vamos fazer direitinho então. Como que a gente vai fazer esse processo? Você casa com alguém em 3 meses de namoro, gente? Essa é a pergunta. Você casa com alguém em 3 meses de namoro, com 2 meses de namoro? Não. Você casa com alguém, né? Normalmente, você namora por um tempo, fica noivo e aí depois vai casar. Você vai fazer o mesmo processo. Ah, mas não dá pra esperar isso tudo não, a gente já foi casado. Dá sim, claro que dá. Se a pessoa, se existir o sentimento, se existir a vontade de voltar, se existir, claro que vai. Porque os dois vão entender que esse processo de namoro é a cura individual de cada um. É a cirurgia. Não dá pra sair de uma cirurgia e ir direto pro shopping, bater perna, para 25 de março, fica andando por aí. Você tem que fazer o repouso, tem que se curar. Terapia, os dois precisam disso. Por quê? Para entender o que conectaram, o que levou, né, a desconexão e o que pode ser reconectado de novo. Vocês precisam de ajuda de profissionais para poder entender essa conexão. Ah, Ana, mas a gente se gosta muito. O quanto vocês se gostam e o quanto existe uma dependência um no outro. O quanto essa conexão, de fato, é um sentimento limpo, leve, e o quanto ele é pesado, onde um precisa do outro como se fosse uma posse, uma coisa que sufoca. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, numa relação de anos de um casamento, por exemplo, o ideal é existir o namoro de novo, o noivado, todo o processo. Ah, não tenho paciência, então você não quer, querido. Parte para outro. Porque quem quer faz. Quem quer faz quarta-feira virar sábado, né? Faz madrugada virar dia. Quem quer faz a coisa acontecer do jeito correto. Por quê? Porque se você voltar antes, a probabilidade de isso não encaixar pode dar errado. É imensa a probabilidade de não encaixar, porque não houve cura. Tá os dois com a cicatriz aberta, com as feridas ali, ó, ainda expostas. É óbvio que um vai machucar o outro. Precisa acontecer a cura. Essa cura pode acontecer durante esse processo de namoro, caso o casal queira tentar de novo, ou de fato cada um seguindo o seu rumo, e lá na frente pode ser que a vida cruze o caminho de novo, quando os dois já estiverem curados e buscando aí, né, o próprio equilíbrio, tá? Então, o quanto você tá buscando isso, tá? Isso é o ideal, né? É entender primeiro o que me conecta àquela pessoa. Por que eu quero voltar? Eu tô com medo de ficar sozinho ou de fato é alguém que me eleva? A próxima pergunta você vai fazer o seguinte: essa relação, ela era tão boa que realmente ela merece uma segunda chance? Essa é a próxima pergunta que vocês vão colocar lá no papelzinho de vocês, que eu sugeri de vocês trazerem, papel e caneta, tá? Essa relação, a relação que desconectou, antes dela desconectar, ela era realmente tão boa que ela merece uma segunda chance? Quais são todas as memórias positivas que você tem? Naquela balancinha de perdas e ganhos, ela é mais positiva ou ela é mais negativa? Se ela for muito mais positiva, sim, por que não? Não é verdade? E se ela for muito mais negativa, repense seu conceito. Porque até a probabilidade precisa entender por que ela era muito mais pesada, por que ela era mais tóxica e o porquê realmente talvez não vale a pena voltar, né? E tudo isso, gente, são decisões que cada um tem que tomar sozinho. Ai, Ana, mas como assim? A mulher e o homem maduro se conectam com seu próprio inconsciente, colocam o joelho no chão e se conectam com Deus.
Não sai perguntando para 53 pessoas o que ela deve fazer. Sabe por quê? Porque essas 53 pessoas que vocês perguntam, observe a vida de cada uma delas. Se elas forem uma referência de uma vida equilibrada, do jeito que você deseja ter, ok. Se ela tiver com a vida mais zoada que a sua, você está perdendo seu tempo. Porque se a pessoa não sabe nem o que fazer com a vida dela, por que ela vai saber o que fazer com a sua? Entende? Então, mas a minha mãe, o meu pai, minha família... Aprenda a resolver e assumir as suas próprias escolhas. Autorresponsabilidade é coisa de adulto. Relacionamento é coisa de adulto. Casamento é coisa de adulto. Namoro é coisa de adulto. E adulto sabe o que quer. Quando eu me amo, quando eu trabalho a minha autoestima, quando eu não aceito menos do que eu mereço, eu tomo minhas próprias decisões. A partir do momento que eu me conecto com o meu inconsciente e automaticamente me conecto com Deus. E aí sim, ele vai me dizer o que devo fazer baseado naquilo que eu estou me conectando. Meu inconsciente, que é meu universo particular, vai também me orientar naquilo que eu preciso. E as 43 pessoas, Ana? Você pode até ouvir, mas você vai saber filtrar? Se você souber filtrar, tudo bem. Se eu tenho um negócio para abrir, funciona assim, gente. Se eu tenho um negócio para abrir, você é empreendedora. Eu vou ouvir o Roberto Justus ou eu vou ouvir o Zé da Esquina? É simples assim. Se for o Roberto Justus no que diz respeito a empreendimento, a ganhar dinheiro, é óbvio que eu vou ficar quietinho ouvindo tudo que ele tem para dizer. Porque ele é um cara que tem moral para falar para mim de empreender, de ganhar dinheiro, de como ser bem sucedido naquilo que ele faz. Porque profissionalmente não há o que se falar dele, tudo bem? E o Zé da Esquina? O Zé da Esquina pode ser um cara que ainda está tão preso nas crenças limitantes que não consegue expandir. Tá Zé da Esquina faz 20 anos. Ele vai me ajudar no ponto de partida. Depois eu vou estagnar que nem ele. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Para quem você anda pedindo conselho? Será que realmente você está ouvindo e você está sabendo filtrar? Ouvir é importante. Mas se você tiver maturidade emocional, você aprende a filtrar. Porque às vezes a pessoa realmente, quem está de fora, vai falar para você, ó, tô vendo isso e isso. Só que, normalmente, a gente muitas vezes vai pelo que o outro fala, sem filtrar, sem saber se aquilo realmente é o melhor para mim. Voltar para um relacionamento é entrar naquele barco e enfrentar o alto mar. O porto fica longe, então saiba muito bem o que você deseja. Porque quando você estiver lá em alto mar, se acabar a comida, se acabar todas as provisões dentro do barco e você não tiver recursos para viver ali em cima, né, no meio do mar, com aquela pessoa dentro do barco, você pode morrer emocionalmente, você pode morrer espiritualmente, aquilo pode ir matando você. Mas se for um relacionamento gostoso e leve, como deve ser e pode ser, e você merece ter, não vai ter problema nenhum em alto mar. Você nem vai querer chegar perto do porto, porque não vai haver necessidade. Ok? Então tem que saber exatamente o que você deseja. Nostalgia é uma das armadilhas mais usadas pelo nosso inconsciente para fazer o quê? Jogar a gente ali, no fundo do poço. Porque é quando eu começo a lembrar daquelas coisas. E às vezes, gente, as pessoas só entram na vida da gente para nos ensinar alguma coisa. Saibam e entendam a hora de fechar o ciclo e deixar ir. Às vezes, não adianta forçar um sapato que não cabe no pé. E como que eu sei, Ana, se é o sapato que ainda cabe no meu pé? Porque você vai perguntar para o seu inconsciente. Você vai orar a Deus, você vai usar a sua fé a seu favor. Você vai se conectar com você e falar, universo, o que eu faço? É a pessoa para mim? Acredite, ele responde. É surreal, né? Mas nós precisamos aprender a nos conectar com a gente mesmo. Em oração, em meditação, né? Em introspecção. As pessoas precisam aprender a ficar um pouco sozinhas. Elas têm uma necessidade muito grande, medo de uma solidão ilusória. Elas têm uma necessidade muito grande de ter alguém. Isso é tapa-buraco, tá? O quanto eu desejo voltar para o outro, porque eu gosto daquela pessoa, ela me faz bem. E o quanto eu desejo que eu tô com medo de ficar sozinha. O quanto eu desejo que eu quero corrigir ali para ver se eu consigo salvar aquela relação de novo. Só que o outro não faz nada para melhorar a relação. Ele fala, mas não tem nenhuma atitude. As ações dele não condizem com aquilo que ele diz que faz. Aí é a hora. E assim, ó,
Para que existe esse namoro, esse renamoro, caso vocês queiram de fato retomar, cada um na sua casa, principalmente para relacionamentos mais sólidos, né, que acabaram. É nesse renamoro que você vai avaliar as ações da pessoa. Porque não adianta ficar prestando atenção no que ela fala, não. Dizer que ama, todo mundo fala. Mas são as atitudes que você vai ver a longo prazo se realmente elas estão dentro daquilo que você deseja. Próximo passo, coloquem aí na folhinha que eu sugeri a vocês que tipo de relacionamento você deseja a partir de agora, depois de ter passado por tantos sofrimentos, desilusões, decepções e desconexões. Que tipo de relacionamento você deseja? Coloca todas as características da folhinha. Que tipo de parceiro de vida você deseja? Homem ou mulher? Coloca lá todos os comportamentos, né? A parceria. Eu quero leve, eu quero uma pessoa divertida, eu quero uma pessoa animada, eu quero uma pessoa próspera, abundante, que me admire, que eu admire ela, que ela pegue na minha mão, que ela assuma relacionamento, que ela não tenha problema nenhum, que ela tenha maturidade emocional, que ela me escute, que eu escute ela. E que tipo de... o que você tem para oferecer numa relação? 3 colunas. Por quê? Porque antes de voltar para qualquer relacionamento, galera, vocês primeiro precisam saber o que vocês querem da vida de vocês. Porque quando eu não sei o que eu quero, é como um barco à deriva, qualquer vento serve. Quando eu tô perdido e não sei o que eu quero, eu volto para qualquer coisa, eu volto para aquilo que não foi bom. E eu nem tô avaliando se aquilo vale a pena voltar de novo. Às vezes eu nem volto para aquilo, mas eu atraio outras pessoas com o mesmo perfil. Porque eu não sei o que eu quero. É como se eu entrasse num restaurante e não usasse o cardápio para definir. O garçom vai trazer qualquer coisa. Eu quero o mignon, ele traz uma buchada de bode, eu acabo aceitando porque eu não pedi o mignon, não sabia se eu queria o mignon. Não fique em cima do muro. Pegue um papel primeiro e defina a sua vida. Terminou uma relação? Senta, olhe para você e fale: universo, que é o meu inconsciente. Quando eu me refiro ao meu universo, eu me refiro ao meu inconsciente, que é o meu universo particular. Tá? Criado por Deus, conectado a Ele mesmo. Quando eu me refiro ao universo, eu falo: universo, o que eu preciso mudar em mim? O que eu aprendi com essa experiência? E aí, se a pessoa quiser retornar, eu devo retornar? O que me conecta a essa pessoa? O que faz ela realmente, né? O que ela preenche na minha vida? O que ela está preenchendo? O que ela representa para mim? São questionamentos. Vai lá a listinha, sabe aquela listinha que eu acabei de falar? A listinha do objetivo de vida. O que eu quero no relacionamento, o que eu desejo num parceiro de vida, homem ou mulher, e o que eu tenho para oferecer. Porque às vezes a gente fica lá querendo as coisas dos outros, mas a gente também não tem nada para oferecer não, viu? Nós somos maior BO. Aí a pessoa vem, cheia de amor para dar, mudada, transformada, e você é o maior BO, porque você também não curou nada, tá ali pendurado no negócio também, não é verdade? A gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho uma amiga que está num relacionamento tóxico e ela acha que ele precisa se tratar e acha que ele precisa sair disso. Então, isso é um pouco complicado, por quê? Porque quando a pessoa olha e fala assim: eu tô numa relação, você tá, eu tô, mas ele precisa tanto se tratar. Gente, olha só, quando a pessoa chega pra mim e fala: ele precisa se tratar, a primeira coisa que eu falo pra ela é: não, quem precisa se tratar é você. Porque você tá numa relação onde você acha que o outro tem que mudar, o que você não mudou ainda? Né? Então é você quem tem que mudar, você quem tem que olhar para as suas feridas, você que tem que perceber o que você está te conectando com aquela pessoa que não está com vontade de mudar. Porque se você traz essa fala de que ela acha que ele tem que mudar, significa que ela acha, mas e ele acha que ele tem que mudar? Se aquilo que não está consciente para mim, eu não mudo, não é verdade? Então, assim, por isso que precisa observar bem o que realmente precisa ser feito nessa relação. O que não está, eu só mudo aquilo que é consciente, por isso que a terapia falada ela é importante, né? E ela complementa todas as outras terapias, porque aquilo que eu trago para consciência, minha própria consciência encontra uma forma de resolver. Então, eu preciso ter consciência daquilo que eu tenho que mudar. Então, não adianta eu virar e querer fazer isso com o outro. Ela não vai mudar o outro. Ele não vai mudar a outra pessoa. Você precisa, ou você aceita o outro como ele é, ou você se afasta dele. Porque mudar o outro, esqueça. Se a pessoa dessa relação que você está trazendo aí pra gente, como experiência, né, como modelo, se a pessoa envolvida não acha que ele precisa mudar, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa. E não adianta o outro querer: mas você tem que mudar. Gente, tudo que você tem que pedir é esmola. Então, por que você está pedindo esmola? Por que você está aceitando migalhas? Se você está aceitando migalhas, porque você está na carência. Se você está na carência, você está na falta. O que te falta para você aceitar tão pouco se você merece tão mais?
Amor próprio. Então, trabalhe o seu amor próprio. Quem tem que mudar é você. Certo? Eu sei que às vezes a gente não é o que a gente quer ouvir, mas talvez seja o que precisa ser ouvido. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma mulher linda, você é um homem fantástico. Tá aceitando pouco por quê? Por que tá se deixando levar pela carência, né? As pessoas precisam parar de romantizar os problemas. Perfeito, exatamente. A gente romantiza demais as coisas. Não, ele vai mudar, ele quer mudar. O quanto você acha que ele vai mudar e o quanto realmente a pessoa quer mudar, ele ou ela, né? Perfeito. Enquanto tem um dedo apontado para você, tem 3 apontados para ela, né? Exato. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu não posso querer mudar o outro. Ah, mas eu gosto dele, quero ficar na relação. Então, eu sempre falo isso para os pacientes. Se você quer ficar, é um direito seu, é a sua decisão. E talvez você precise viver essa experiência para realmente... Porque se eu ainda me conecto com aquela pessoa e não consigo me desconectar daquilo, é porque a lição não foi aprendida. Então, eu preciso aprender alguma coisa ainda naquela situação, tá? Porém, você sempre vai ter 2 alternativas. Anotem aí na folhinha de vocês. Ou você aceita a pessoa como ela é, não se deixa afetar pelo comportamento dela, mas aprenda a se posicionar, não se incomodando, ou você se afasta. Não queira mudar o outro. Mas se você quis ficar, você tem que aceitar. Porque eu não posso mudar as pessoas. Ou eu aceito elas como elas são, ou eu me afasto. Eu só tenho 2 opções. A partir disso, eu sigo o resto. É assim, gente, é a realidade. Para eu ter um relacionamento leve e saudável com qualquer área da minha vida, eu preciso me posicionar. Eu sou incapaz de amar o outro se eu não me amar primeiro. E quando você abre mão de você para aceitar migalhas do outro, é falta de amor próprio. Então precisa buscar olhar para isso. Por que eu não estou me amando? O que eu trago da relação dos meus pais na minha própria relação? O que essa pessoa representa na minha vida? Né? São questionamentos, a gente precisa aprender a olhar para isso, né? Coloque na balancinha lá de perdas e ganhos, que eu já citei lá na academia. O que eu ganhei nessa relação e o que eu perdi nela, e o que eu ganho voltando e o que eu perco voltando. Coloca lá, o que pesar vai te ajudar a tomar decisões, né? A próxima pergunta se por acaso fosse um amigo que chegasse para você e te contasse essa história, que é a sua, tá? Que conselho você daria para ele? É esse conselho que você vai se dar olhando pro espelho, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, tá, se fosse um amigo seu, eu faço muito isso com os pacientes, tá bom, se fosse um amigo seu que chegasse e te contasse essa história, o que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria para ele? E aí a pessoa, ela dá aquela parada, porque faz pensar. Poxa, se eu aconselharia a pessoa a sair porque eu tô de fora e quem tá de fora vê melhor, né? Porque isso é fato, gente. Quem tá de fora vê melhor. Por isso que a gente tem que aprender a filtrar. Às vezes vê um conselho bom, às vezes pode não vir. Então, se você tiver equilibrado emocionalmente, com a sua autoconfiança bem em dia, você vai poder ouvir o outro e você vai filtrar. Pode ser que o conselho do outro seja excelente, realmente faça muito sentido para você, e pode ser que não. Mas eu preciso estar bem estruturada para poder saber usar esse filtro. Porque às vezes a receita do outro não funciona para mim, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa motivação, tá? Então, uma das coisas que você vai é procurar ver a relação de fora, olhando como se fosse uma terceira pessoa. Se fosse um amigo que me contasse, o que eu diria pra ele, né? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Tá? E aí, se você vê que vale a pena, beleza, mete a cara e tenta mesmo. Mas use passos, use ferramentas corretas para que não haja de novo uma decepção. E, gente, é muito importante. Se desconectou uma vez, precisa haver uma cura dos 2 lados. Tá? Precisa haver mudança dos 2 lados. Os 2 são responsáveis para que a relação conecte e também desconecte. Não, Ana, não sou responsável, não. Não sou, não, porque ele que errou comigo. Se ele errou com você, você precisa ver qual foi a sua responsabilidade na relação que te trouxe o papel da permissão, tá? Né? Então, precisa analisar. Lógico, cada caso é um caso, cada situação é única.
Cada casal é único, cada amizade é única, por isso que não existe uma receita redonda para todo mundo. A gente vai dando aqui caminhos e possibilidades. Perguntas que você vai fazer de frente para o espelho, lá com seu papelzinho, e você vai ver o que faz ou não sentido para você. Dependendo da resposta, você vira para você e fala, cara, é isso aí, vou voltar, acho que vale a pena. Vou fazer esse passo a passo aqui, ó. Vou namorar de novo, vamos ficar noivo de novo e quem sabe casar de novo, porque tô vendo que vale a pena. A relação era muito mais gostosa, a maior parte dela foi leve. Aconteceram pontos que prejudicaram e nos desconectaram. Pô, legal, volta, se você vê que vale a pena. Não, cara, tô vendo que eu tive mais prejuízo do que benefício. Melhor repensar. E aí, repense, tá? Ok? A próxima pergunta, vocês vão anotar no papelzinho aí, que eu sugeri a vocês, é: quando vocês estavam juntos lá antes de desconectar? Ok? Essa relação, ela te trazia o que há de melhor em você e também despertava o que era o melhor no outro ou não? Era uma relação que te anulava, que você vivia tendo que pisar em ovos, ou era uma relação que na maior parte do tempo, nossa, aquilo te elevava, trazia o seu melhor, trazia aquilo que a pessoa ela ajudava você a liberar aquilo que você tinha de melhor, e você a ela, porque é uma troca, lembra? Né? Então, são perguntas que você vai se fazer, né? Porque o quanto um fazia muito bem para o outro na maior parte do tempo. Ok? Analisa a maior parte do tempo e veja o quanto nós fazíamos bem um para o outro. O quanto ele me ajudava a despertar o melhor de mim e o quanto eu ajudava a despertar o melhor desta pessoa. Porque, gente, é uma troca. Não adianta eu querer receber tudo de bom da pessoa e também não oferecer nada. O quanto eu também estava oferecendo coisa boa. Às vezes eu tenho uma responsabilidade grande nessa desconexão e eu também nem estou consciente disso. Porque eu só mudo aquilo que eu trago para minha consciência, tá? Então, tudo isso são questionamentos que vocês vão se fazer diante dessa situação. Porque não é fácil, tá? E existe uma coisa muito complicada. O quanto nós confundimos carência com amor. Sabe que a gente vê amor, né? A gente vê amor onde às vezes é carência, né? Às vezes é dependência emocional. O quanto essa relação, ela realmente existia sentimento, existia amor, existia essa reciprocidade. Todo relacionamento saudável existe reciprocidade, existe respeito, existe admiração, existe carinho, existe troca. E o quanto era uma dependência emocional. Eu não conseguia me ver sem a pessoa, eu achava que sem ele o mundo acabava pra mim, eu não seria mais feliz com ninguém. Mesmo ele me xingando, me ofendendo, eu não conseguia viver sem esta pessoa. Ou vice-versa, tá? O quanto isso era tóxico pra mim e o quanto isso era saudável pra mim. Todas essas são questionamentos que você vai se fazer. Quando você tiver todas essas respostas, coloque seu joelho no chão e pergunte. Use a sua fé a seu favor. Tá? Porque é dentro de você que está a resposta, né? Se você deve se reconectar com essa pessoa, só que dessa vez devagar, de forma correta, porque é uma reconexão. Lembre-se, não tem como retornar uma relação antes de curar as feridas dos dois lados. Se você voltar com as feridas abertas, vai dar BO. O negócio vai dar ruim lá na frente. Precisa curar. Por mais que as duas pessoas sejam excelentes e se tenham muito sentimento um pela outra, precisa haver a cura para então a reconexão total. Pode ser que essa cura aconteça nesse período de pré-reconexão, que é esse renamorar, né? Se reconectar com a pessoa devagarzinho, principalmente para relacionamentos de longa duração, tá? Relacionamentos de curta duração, você precisa ver o que está te conectando a essa pessoa, o quanto você está na dependência emocional e o quanto você realmente existe ali um sentimento, existe o combo perfeito. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que deu uma desconectada. E aí dá pra gente repensar ali e juntos a gente vai conseguir trazer de volta essa coisa aí do se reconectar, né? Tá falando, ninguém muda ninguém, que a pessoa precisa querer muito. Na verdade não, é aquilo que eu já falei, né, que a gente já conversou aqui. Não existe eu mudar o outro, né? Essa fala é muito comum. É muito comum é muito comum, por exemplo, esposas
mandarem mensagem pra mim, né? Ai, meu marido precisa fazer terapia, eu quero marcar uma sessão pra ele. Você pode fazer isso pra mim? Ali eu já vejo duas coisas. Duas coisas eu já reparo só nessa atitude da pessoa. Controle e desejo de mudar o outro. Eu tô falando de um marido. Eu tô falando de um homem de pelo menos ali, dentro do contexto, 30, 40 anos. Ele não consegue pegar meu WhatsApp e ele mesmo falar comigo? Ele não consegue tomar a atitude? Ou ele não quer? Ou ela tá querendo forçar ele a fazer uma terapia? Várias pessoas já desistiram porque a primeira pergunta que eu faço pra pessoa é: ah, muito bem, que legal, mas fala uma coisa pra mim, de 0 a 10 o quanto ele deseja fazer essa terapia. Porque se a pessoa não desejar, ela não vai ficar, não adianta. Ela vai achar defeito em mim, ela vai achar defeito na terapia, simplesmente ela não vai conseguir ir. Quando ela não acha defeito, ela vai inventar desculpa. Nossa, trabalhando muito, tô sem dinheiro, tô com isso, tô com aquilo. Resumo da história, não quer. Então não adianta forçar. E aí já aconteceu de esposas ficarem chateadas comigo. Não, mas ele quer sim, é que a gente tá tendo muito problema e eu quero que ele mude e ele não quer mudar. Ah, então ele não quer. Porque quem quer é você. Quando ele quiser, você vai passar o meu telefone para ele e ele vai me procurar. O processo da terapia, no desejo, começa da própria pessoa procurar. Porque sabe o que acontece? Essa mesma esposa, sabe o que ela vai fazer lá na frente? Como muitas já fizeram? Quando o cara vem, ele faz a terapia, ou a mulher vem, normalmente é o contrário. Quando o cara vem e a mulher que ligou, marcou, agendou, praticamente quase foi junto, né? O desejo da mudança, o controle. Sabe o que ela faz? Não passa muito tempo, ela liga pra mim, manda mensagem, quer saber da terapia do cara. Ai, Ana, como é que ele tá? Ai, eu só queria saber se tá tudo bem. Ele tá ótimo, se você quiser saber da terapia dele, você pergunta pra ele. Então você não vai mudar ninguém. O que essa pessoa tá fazendo? Ela tá dando um tiro no pé. É isso que a pessoa tá fazendo. Por quê? Porque você não pode amar por dois. Primeiro tem que me amar. Existem duas regras, que tá bem básica lá, né? Eu sou incapaz de amar o outro se eu não me amar primeiro, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. E eu sou incapaz de perdoar alguém se eu não me perdoar primeiro. Porque normalmente o perdão, ele vem naquela frase do... a raiva, né, a mágoa, ela vem na frase do por que eu não vi isso antes, por que eu deixei isso acontecer, por que eu não percebi, como que eu fui me deixar levar por isso, tá vendo como a raiva é subjetiva a si mesmo? Quando eu me perdoo de qualquer situação, naturalmente o perdão é estendido ao outro, porque daí é como se a minha mente falasse assim, cara, é da pessoa, não é meu. A pessoa é assim, ela fez comigo, ela vai fazer com qualquer outra pessoa, é sobre mim. Por que eu trouxe essa pessoa para minha vida? Por que eu me conectei com essa pessoa? Por que ela me fez mal e eu permiti isso? Eu me perdoo por isso. Quando você se perdoa e quando você se ama, o perdão e o amor é estendido ao outro de forma natural. Porque é uma energia que expande. Quando eu quero controlar, querer mudar o outro, querer fazer com que o outro melhore para poder a relação dar certo, eu tô forçando um sapato que não cabe no pé. Os dois precisam querer. Isso é o último ponto da nossa lista. Anota aí. Os dois querem voltar? Ou só um está insistindo para que isso aconteça? Porque os dois têm que sentar e falar, eu quero voltar. E o outro pode falar também, eu também quero voltar, eu também gosto de você. Porém, o que nos desconectou foi esse ponto. A gente consegue resolver isso? Conseguimos. Perfeito. Então, vamos trabalhar para resolver, para curar, para então a gente se reconectar de novo. Aí, ok. Agora, quando um fica lá insistindo, mandando 300 mil mensagens, pelo amor de Deus, volta pra mim, não vivo sem você, não consigo ficar sem você, volta por favor, ppp, papapá. E o outro fica lá, não sei se eu quero, eu tô pensando, viu? Não existe ambos quererem. Então, nesse contexto, tem alguma coisa errada. Quando um não quer, dois não brigam. Os dois têm que querer, né? Os dois têm que olhar para a situação e falar, não, eu quero sim. Eu tô chateada com o que aconteceu, eu tô triste, eu tô magoada, porém, se não fossem tudo isso, eu voltaria. Aí sim, aí os dois sentam e vão negociar essa volta, entendeu? Gente, vocês estão muito quietinhos. Por que vocês não estão falando nada, parado, tá todo mundo pensando, anotando no papel? Né? Pode falar, pode fazer pergunta, a gente ainda tem 4 minutinhos antes de eu encerrar. Pode falar, fazer perguntas, trazer experiências, porque eu sei que é um tema bastante complexo, né? E que envolve aí muitos detalhes para se tomar uma atitude dessa. Lembra do barquinho no meio do mar? Antes de eu entrar no barquinho para enfrentar o mar com alguém, eu preciso de fato
ter certeza de que vale a pena, porque eu vou estar lá no meio do mar, se acabar minhas provisões, eu tô na roça. Então, como é que tá o meu armazenamento emocional, né? Vocês estão ouvindo quietinhas aí, né? Tá certo, estamos aqui só aprendendo, que bom. Tem que anotar isso, Gi. Eu pedi pra turma trazer caneta e papel, né? Obrigada, Si. Estamos reflexivos. Pensa bem, Dani. Nossa, que legal. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, me ajudando, né? A gente tá trocando essa ideia gostosa, tá? Gente, relacionamento, para terminar, pode e deve ser algo leve, gostoso. Deve ser aquela troca, como diz a Simone, né? Tem que ser a melhor parte do seu dia. Não tem que ficar pisando em ovos, não tem que ficar pensando o que vai dizer, não tem que ficar na mentira. Eu tenho que mentir porque ele vai brigar comigo. Se você tem que pisar em ovos, se você não consegue, tem alguma coisa errada. Para tudo e reveja o conceito. Põe lá no papelzinho. O que eu tô ganhando, o que eu tô perdendo com isso, o que eu tô ganhando em ficar, o que eu tô perdendo em ficar, o que eu ganho em sair, o que eu perco em sair. Agora, se é um relacionamento gostoso e leve, é algo que vai fluir. E tá lá no meio do mar, e tá tudo bem, porque os dois estarão juntos, um apoiando o outro ali, ó, de mão dada. E quando acabar o suprimento de um, o outro vai lá e ajuda. Essa é a troca, né? Por quê? Porque um vai dar o apoio que o outro precisa, tá? Ninguém é responsável pelos buracos que eu carrego. Ninguém tem que chegar na minha vida para preencher meu buraco ou salvar a minha vida. Não, porque cada um tem que salvar a si mesmo. Né? Tem que preencher seus próprios buracos. Então, quando a pessoa voltar para sua vida ou chegar na sua vida, ela tem que vir para transbordar o que você já tem de melhor. A pergunta é: o que você tem de melhor? O que você realmente deseja do outro? Você quer que o outro supra alguma coisa em você? Ou você já está transbordando, já está tão cheia e quer que o outro venha para transbordar essas emoções, esses sentimentos, que é muito gostoso. E que quando existe a leveza, quando existe a maturidade emocional, porque relacionamento é coisa de adulto, não de criança, de moleque, não é? Né? Existe essa troca gostosa, esse transbordar é natural. E isso foi uma coisa abençoada por Deus. Infelizmente, nós como seres humanos, muitas vezes, temos o talento de transformar bênçãos em maldição. Não transforme a bênção de uma relação numa maldição. Quando eu não me curo, quando eu saio ferida de um relacionamento, começo a entrar um outro, e entre outro, e entre outro, eu vou ferindo pessoas, eu vou me ferindo cada vez mais e ferindo pessoas. Não, gente, para tudo, cura, e aí entra de volta naquilo que é de melhor, porque a vida foi feita para viver, e parte de viver é amar e ser amado. Quando a gente entender que nós não estamos nessa terra para amar e ser amado, e que isso é um dom e uma bênção divina, eu me permito viver a essência e o melhor da vida. Enquanto eu usar essa bênção como uma maldição na minha vida, não vai dar certo, né? Nunca deixe de ser você para agradar o outro. Exatamente. Obrigada, Leca. Né? Então, assim, não tornem uma bênção uma maldição. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para viver, né, em sociedade, em pares. Os animais vivem em pares. Noé pôs os animais em pares na arca. A gente vai viver para viver em sociedade, né? Em comunidade, em tribos, em pares. Então, assim, normalmente quando as pessoas falam: eu tô na solidão. Não, você não tá na solidão. Você tá na solidão de si mesmo, não do outro. Porque nós não estamos sozinhos nessa terra. Então, cura aquilo, torna essa solidão uma solitude. E aí o outro naturalmente vai transbordar. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu preciso encerrar. Tava uma delícia, espero que vocês realmente tenham gostado. Espero ter ajudado, passado algumas dicas. Como eu disse, eu não vou dar respostas para você. Eu não sei a sua história, mas eu espero ter dado sugestões e caminhos para que você encontre sua própria resposta dentro de você. Tá? Só para encerrar, quando eu vibro o amor próprio em mim, eu atraio o amor do outro. Quando eu vibro o meu amor por mim, naturalmente o amor encontra o caminho, tá bom? Querem encontrar o amor verdadeiro? Vibrem o amor por vocês mesmos. Se eu não tô me amando, para tudo e olha para isso primeiro. É essa a base de um relacionamento saudável, tá bom, galera? Um beijo. Fiquem com Deus, foi uma delícia estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me coloco à disposição para tirar dúvidas e esclarecer mais coisas, tá bom? Obrigada, galera. Um beijo. Fui!